Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao AZ Entrevista, nesta noite de sexta-feira, da página e também para o portal de notícias O Litorâneo, o novo portal de notícias da cidade do Rio Grande. Sejam todos muito bem-vindos e hoje eu vou conversar com a assistente social Darlene Torrada Pereira. Ela é assistente social, foi pró-reitora da Universidade Federal do Rio Grande, também atuou nos últimos 8 anos na Prefeitura Municipal do Rio Grande, ao lado do prefeito Alexandre Lindemeyer, nas principais pautas da nossa cidade, e hoje é pré-candidata ao Paço Municipal pelo PT, e eu convido agora para conversar conosco Darlene Torrada Pereira. Uma boa noite, Darlene, seja bem-vinda ao AZ Entrevista para a gente conversar um pouquinho sobre essa plataforma que tu traz à disposição da comunidade do Rio Grande para o Paço Municipal a partir de 2021. Seja bem-vinda. Boa noite, Darlene. Oi, André. Primeiro dizer que é um prazer estar conversando contigo, te reencontrar, né, André? A gente já tem histórias mais antigas, do tempo que nós dois éramos mais novos, né? Mas dizer que é um prazer conversando, né? Poder aproveitar esse teu espaço para poder estar conversando com a comunidade nesse momento, né, André? Que é um momento tão difícil que a gente atravessa aí, um momento de cuidado, um momento em que as pessoas devem se cuidar, devem ficar em casa, então isso nos distancia um pouco mais das pessoas, né? Que bom que a gente tem essas ferramentas aí para poder estar conversando, dialogando e escutando, principalmente escutando. Eu estou vivendo um momento agora, André, muito da escuta, né? De escutar a comunidade para entender melhor o que as pessoas querem, o que as pessoas pensam para essa cidade, como é que elas gostariam que essa cidade fosse cuidada, né? Essa não é a tua primeira campanha ao Paço Municipal, tu já foi candidata a vice-prefeita na época na chapa com o Dirceu Lopes e colocasse teu nome à disposição da comunidade. Como é que foi esse processo? Como é que tu avalia essa chegada aí a colocar o nome e a disputar a Prefeitura do Rio Grande? Foram dois momentos bem distintos, né? Na época, em 2008, isso foi, que eu fui convidada a ser vice do Dirceu. Eu estava na universidade, na época, na pró-reitoria, né? Como pró-reitora de extensão. E aí surgiu, então, esse desafio e essa necessidade, e eu fui à luta naquele momento, né? Colocamos o nome à disposição da comunidade, né? Não logramos êxito, mas eu acho que cumprimos um papel, né, André? Um papel de oferecer, que é esse mesmo papel agora que eu entendo que a gente está fazendo, que é de oferecer para a comunidade uma proposta diferenciada, né? E agora, então, dessa vez, como é que foi? Eu já vinha trabalhando desde 2013, né? Estou acompanhando o Alexandre, saí da FURG para isso, né? Como cedida. Hoje eu estou aposentada já, André, na FURG. No final do ano me aposentei, mas saí e vim assumir com o Alexandre a chefia de gabinete, porque entendia naquele momento, não foi uma decisão difícil, porque apesar de todo o meu carinho, a minha história com a FURG, né, eu entendia que naquele momento eu estava sendo chamada para ajudar numa outra causa, numa causa maior, que era o do cuidar da cidade, de ajudar o Alexandre nesse cuidado da cidade, né? E assim fiquei durante os primeiros 4 anos, o primeiro mandato do Alexandre como chefe de gabinete dele. E aí, na mudança, né, na reeleição do Alexandre e na mudança também, na mudança da realidade, da conjuntura da cidade, considerando a perda do polo naval, considerando a crise que já se instalava tanto no país quanto aqui na cidade, surgiu, então, um novo desafio, que era de ir para algum lugar que eu pudesse contribuir na busca de novos investimentos para a cidade. Por quê? Porque o orçamento municipal ele precisava ser garantido para manter a máquina pública. Mas, da mesma forma, nós precisávamos continuar cuidando da cidade e investindo na qualidade de vida. Então, foi daí que eu fui para o gabinete de programas e projetos especiais, trabalhar com elaboração de projetos, que era uma coisa que já era minha área, né, André, na universidade, com elaboração de projetos, com a captação de recursos, e a partir daí, então, a realização desses projetos
que nós elaboramos e que hoje estão muitos deles, né? Hoje, André, nós estamos com 52 contratos em andamento no município de obras, né? 28 já concluídas e mais algumas por começar. Então, isso tudo, eu estou te colocando um pouquinho da história, né? Porque não é uma decisão do nada, é uma decisão consequência de um trabalho e de uma responsabilidade por essa cidade. É claro que no momento que surgiu a possibilidade do meu nome, que surgiu o convite, é uma coisa que gera, assim, gera uma preocupação, é uma responsabilidade muito grande, né? Mas uma das coisas que me levou realmente, pode ser estranho, né? Mas que me levou realmente a aceitar, a topar, a discutir com a minha família, né? Porque a gente, não é uma decisão dessas, tu não toma sozinha, né? Tu tem um conjunto, e eu não sou representante de mim mesmo, né? Eu sou representante de um conjunto de pessoas, não só de um partido, também de partidos diferentes que estão apoiando essa pré-candidatura, mas foi justamente esta nova crise, vamos chamar assim, né? Essa crise sanitária que está posta aí, que está posta no mundo, mas que está posta no Brasil e aqui em Rio Grande. Eu entendo, no momento que a gente vive, né, André, não dá para fugir à luta, porque essa cidade vai precisar de pessoas que se preocupem, que busquem, né, saídas pós-Covid aí. Mas tem um dos papéis mais difíceis, tu tem um dos papéis mais difíceis dessa eleição, que é defender os últimos anos de governo no município, os últimos 8 anos estiveram com o PT, e apresentar um processo de novidade para a população. O que tu considera aquilo que mais te assemelha ao Alexandre Lindemeyer, atual prefeito, e aquilo que mais te diferencia do atual prefeito do PT hoje em dia na cidade, o prefeito Alexandre? Então, é isso, né? A minha missão é dar continuidade a um projeto de cidade, colocasse muito bem. E a gente brinca, né? A Eunice costuma dizer que nós somos irmãos de alma, eu e o Alexandre, porque a gente tem muita coisa parecida, né? A paciência, o gostar, na verdade, o gostar de lidar com as pessoas, o gostar de estar com as pessoas, né? Por isso que eu te disse no início, o quanto é difícil para nós, que estamos acostumados, que gostamos de abraçar, de beijar, de falar, de olhar olho no olho, né? Estar agora fazendo isso é um grande desafio. Mas nós temos, sim, muitas coisas em comum, eu e o Alexandre, e pude ver isso melhor nos 4 anos que a gente trabalhou junto, né? E que eu aprendi muito com ele. Mas também temos algumas diferenças, né? A gente sabe que fez muito e tem essa consciência, né? Quando a gente fala, bom, tu tens uma responsabilidade de dar continuidade a um governo, eu não acho que isso seja um peso, André, porque a gente sabe, eu sei, eu tenho consciência de tudo que se fez, e que se não se fez mais, bom, porque tem os seus limites de fazer. Isso não significa que eu não vá querer fazer mais, porque não tem sentido, né, a gente aceitar um desafio para continuar fazendo a mesma coisa. Então, a gente sabe que se fez muito, se fez em áreas muito necessárias, e a gente vai agora conversando, certamente tu vai me perguntando algumas coisas, mas a gente sabe também que tem muito a fazer. Tá? E uma diferença que eu tenho com o Alexandre, que eu sou mais brava do que o Alexandre, viu? Ele é mais tranquilo do que eu em algumas coisas. O prefeito que assumiu em 2021, a gente espera que seja no dia 1º, mas isso é algo que parece ainda que está muito incerto em função da pandemia do coronavírus, mas vai assumir em 2021, no início do ano, talvez não dia 1º, mas logo ali adiante, vai pegar uma cidade em recuperação econômica, esperamos que saindo desse momento de pandemia, tentando rever empregos, tentando rever geração de renda para a população. E também revendo algo que é muito importante, que são a questão da atração de investimentos para gerar impostos para o nosso município. O que a Darlene Torrada espera fazer ao chegar ao Paço Municipal, a subir as escadarias da Prefeitura em janeiro de 2021? Tu falas assim, eu fiquei imaginando agora, André. Mas, assim, e é bem isso que tu dizes, né? Nós vamos pegar uma cidade pós-pandemia.
sabes que Rio Grande, a gente está perdendo bastante em termos de arrecadação com toda a crise, como todas as cidades, né, do país. Mas nós, em comparação com o Estado, Rio Grande ainda está conseguindo arrecadar mais do que o Estado. A nossa grande queda, ela está sendo nos repasses do ICMS. Então, a gente precisa, sim, ver isso, né? E isso o prefeito Alexandre, antes de eu sair, a gente já estava trabalhando nisso, né? Nesses cuidados que a gente tem que ter agora de reduzir despesas para poder manter a máquina funcionando até o final do ano, né? E também trabalhar, isso a gente já vem fazendo, né? Eu já venho particularmente na construção do plano de governo, trabalhando principalmente nesse foco, né, André? Esse eu acho que vai ser o principal desafio. Mas eu costumo sempre dizer que essa cidade, ela é uma cidade que já aprendeu a viver de ciclos, né? Rio Grande tem sua história, o professor Marcelo fala muito bem disso, conta muito bem disso. E o Alexandre costuma dizer, a gente viveu nesses 7 anos e meio de governo, nós vivemos algumas crises aqui em Rio Grande, nós vivemos a enchente, chuva de pedra, a queda do polo naval, e quando a gente olha o nosso orçamento, a gente vê exatamente a queda no ano de 2016 para 2017. E a gente vem superando, né? Eu estou te dando esse exemplo, claro que a gente está vivendo agora uma crise muito mais delicada. Não só pela economia, também pelo que ela afeta na economia, né? Mas nós já vivíamos uma crise econômica, o país já estava vivendo uma crise econômica, né? Só que agora isso agravou pela questão da vida das pessoas, da saúde, né? E não é brinquedo o que está acontecendo nesse país. Eu sempre aproveito para falar, André, é lastimável o que está acontecendo, a falta de responsabilidade de um governo federal que não está se preocupando com a vida das pessoas. Então, por isso a gente tem dificuldade de receber equipamentos aqui em Rio Grande, a gente tem dificuldade de receber alguns recursos que já deveriam estar aqui para dar conta da atenção à saúde, né? Mas é isso que a gente tem, né? E não dá para a gente ficar só se lamentando disso. A gente sabe essa realidade, né? Eu não vou poder chegar lá em janeiro e dizer que eu não sabia que era assim. A gente sabe da dificuldade. Então, por isso eu acho, André, e acredito muito no... Por que eu disse que Rio Grande aprendeu? Porque eu acredito na capacidade do povo rio-grandino e nos investimentos que estão vindo, independente de toda a crise, até da crise do polo naval eu já dizia isso. Rio Grande nunca parou com as coisas que ela já tem, né? Seja toda a área da indústria, a área do porto, os empreendimentos do comércio, de serviço. A área de serviço cresceu nesse período de pandemia aqui em Rio Grande. A gente, olhando os números, a gente consegue ver isso. Então, nós vamos precisar, André, investir, sim, novamente, no comércio local, nos serviços, na geração de trabalho e renda, no estímulo à produção do município. E tem uma pauta que é uma pauta que a gente já discute nesse governo, mas que a gente precisa aprimorar, que é a área do turismo, né? Porque o turismo, ele traz uma... Eu vou te parar para a gente falar para eu tomar um pouquinho de... Porque eu acho que turismo é um polo muito importante da nossa cidade que a gente precisa enfrentar, e eu quero abrir essa discussão um pouquinho mais para frente, mas eu preciso trazer uma notícia até para buscar a tua ideia para o futuro da nossa cidade, que é o seguinte: nós estamos vivendo um impasse nas notícias hoje de uma possível greve no transporte coletivo. Recebi há pouco uma nota da Noiva do Mar contra-argumentando os trabalhadores no transporte da nossa cidade, e essa era uma das principais pautas trazidas nas campanhas do PT quando o prefeito Alexandre se elegeu, que era a questão do transporte coletivo da Noiva do Mar. Até hoje se vive um impasse, entram na justiça, licitação deserta, as dificuldades são muitas com o transporte coletivo da nossa cidade, e a minha pergunta para ti é: qual é a tua ideia para uma mudança verdadeira no transporte coletivo do nosso município? André, foi bom tu colocar, porque isso é uma das pautas que a gente sabe que vai precisar trabalhar e trabalhar muito para melhorar, né? Com relação a essa questão do transporte coletivo, não é só Rio Grande que vive uma crise, né? O país vive, o modo de
a mobilidade urbana, ela mudou, né? Hoje, Rio Grande, a quantidade que existe de motoboy, de Uber, de outras alternativas de transportes, não só dentro da cidade, né? Mas tu pega o intermunicipal, também tiveram alterações, né? Além disso, a dificuldade de se lidar com essas empresas da área do transporte. Elas também vivem uma crise e elas também estavam acostumadas com um modelo, né? E esse modelo mudou, reduziu drasticamente o número de usuários do transporte coletivo. Então, nós vamos ter que discutir, sim, com a comunidade, a alternativa. Não foram poucas as licitações feitas, tu deve ter acompanhado, né, André? Agora teve uma última, agora no período da pandemia, que entraram de novo, porque entrou uma única empresa, e entraram de novo... Na tua concepção, depois de tantas licitações feitas, Rio Grande tem uma frota de veículos particulares de mais de 70 mil veículos, é um número muito grande para uma cidade de 200 mil habitantes, mas na tua concepção, esse modelo de concessão do transporte coletivo, será que ainda está sendo válido para Rio Grande ou nós vamos ter que pensar em alternativas? Eu acho que nós temos que revisar isso, André. Eu acho que nós temos que revisar. Já se trabalhou e tem alguns estudos feitos nessa discussão de construir bacias, né? A gente chama de bacia, mas setores para que tenha um transporte mais setorizado, mais local e que envolva mais pessoas por núcleos. Então, tem alguns estudos já sendo feitos, né? A própria prefeitura tem estudos contratados e que precisam ser revisados. Eu entendo isso, e esse modelo precisa ser revisado também. A gente precisa pensar... Né, hoje a gente tem o quê? Tem o transporte coletivo normal, né, o comum, e tem os seletivos. A gente talvez precise pensar em outros modelos alternativos, né, para transportes mais curtos, tipo Porto Alegre, tem as lotações, algumas coisas que possam atender a nossa realidade de Rio Grande. Tu falar em 70, se tu juntares todos os veículos, deve estar passando de 100 mil, André, veículos na cidade. Eu não tenho agora de cabeça o número, mas motocicleta, na época do Polo Naval, o que tinha de motocicletas, outra coisa que surgiu também e que mudou a realidade, são as empresas, né, que têm muitos trabalhadores, elas contratam ônibus para levar. Isso também tira da rede os usuários, né? E a gente sabe que a composição do valor da tarifa, ela considera o número de usuários também, ela considera a distância, tem uma série de fatores que considera isso. Então, te dizendo bem objetivamente, eu entendo que isso precisa, sim, ser rediscutido, ser revisado, porque a gente tem que buscar... Aproveitar que o Glauber fez um comentário sobre o DATC, há alguma chance de, na tua concepção pessoal, nós termos o DATC de volta às linhas urbanas, ou o DATC não teria essa função? No início eu ia comentar do DATC. O DATC hoje ele cumpre um papel, né? Que é o intermunicipal com Porto Alegre. Eu penso que nós precisamos, sim, revisar o papel do DATC. Né? Ele é uma autarquia histórica, uma autarquia antiga, e que precisa ser revisado o seu papel. E não descarto a possibilidade, assim como não prometo nada, né? Nesse sentido, de colocar, dizer, porque para a gente dizer que pode, que o DATC pode assumir, isso tem estudo, isso tem uma despesa, né? Tem um custo grande, então não dá para a gente... Tipo, o ônibus que faz Porto Alegre não é o mesmo ônibus que vai fazer a área urbana aqui. Então, é uma ação para discutir. Agora, eu acho que o DATC tem um papel importante a cumprir, que é na regulação, no cuidado com o transporte. Né? Então, o DATC não é uma coisa que está descartada, mas é uma coisa que precisa ser revisado, sim, o seu papel. Vamos entrar um pouquinho na área que é uma importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos... Me escuta? Falhou, eu não entendi o que tu perguntou. Vamos entrar um pouquinho na questão da saúde pública, que é extremamente importante nesse momento. Nós tivemos aí uma obra que eu acho ela sempre marcante, que teve sobre a tua gestão, que é a questão da UPA. A UPA é uma obra de mais de 10 anos que Rio Grande vem falando, e ela só conseguiu entrar em operação nesse ano de 2020, em função da pandemia. Temos ainda outros
outros setores da saúde pública em Rio Grande, como o Posto 4, como outras obras de infraestrutura para esse segmento da saúde pública. A pergunta que eu te faço é: qual é a visão da Darlene Torrado para a saúde pública do nosso município, principalmente na questão da saúde lá nos bairros, que precisa ir para o posto de saúde de madrugada esperar ficha para atendimento médico? André, eu vou começar pelas UPAs, tá? Porque a gente sabe o tamanho do sofrimento que passou para garantir que essas UPAs estivessem funcionando, né? E hoje eu soube que está quase pronta, a do cassino está em fase de finalização, né? Então o prefeito deverá estar anunciando. Eu não tive o prazer de deixá-la concluída antes de sair, mas deixei com a segurança de que ficaria concluída, né? Mas é o que tu disseste, essas UPAs, quando nós assumimos em 2013, elas estavam praticamente perdidas, né? O projeto estava praticamente perdido. E se trabalhou para recuperar o projeto e para recompor. E o que eu digo? Se nós não tivéssemos tido o Finisa, nós não teríamos hoje essas UPAs em conclusão, porque foi o Finisa que garantiu, até porque o recurso que deveria vir do governo do estado não veio, o governo federal deixou de pagar, né, pagou uma parte, e agora da UPA Cassino ele ainda tem uma parte final, que são em torno de 400 mil, a última parcela do governo federal, né, mas o município teve que assumir, sim, toda a parte de finalização dessas obras. O que valeu muito, né, André? Porque hoje essas duas UPAs, e são UPAs, tá? Porque teve um momento que a gente achou que não ia conseguir fechar do cassino como UPA, mas conseguimos fechar como UPA. Antes de sair ainda, a gente deixou isso acertado com o Ministério, né? Então a gente vai ter no cassino uma UPA tipo 1, que é mais simples, vamos considerar assim, né? São 8 leitos, e aqui na junção, uma UPA tipo 2, que são 21 leitos. Tá? O que garante, o que já vai garantir agora em seguida, né? O equipamento está chegando em breve, deve estar abrindo o restante da UPA, vamos dizer assim, aqui da junção. E o que eu entendo, André? A responsabilidade do município, o cuidado... não te falei do posto 4, para entrar depois no cuidado. O posto 4 também está em fase final, e num momento tão delicado, né? Porque o posto 4, nosso antigo centro de saúde, tu não pegou isso que tu é gurizinho, mas a gente chamava de... Mas garanto que tu foi vacinado no posto 4, né? Sim, com certeza. Então, o posto 4, ele vai atender a vigilância em saúde. Então, para nós, ele é muito importante que ele fique pronto o mais rápido possível, né? Para que a gente possa estar atendendo esse setor da vigilância em saúde, que hoje, que nem sempre é o setor mais destacado, né? Mas hoje ele tá demonstrando a necessidade e a importância da vigilância em saúde, né? É a vigilância em saúde hoje que está cuidando de todo esse processo da pandemia. Mas Rio Grande hoje, ele ainda não tem a gestão plena. Então, o que é responsabilidade do município? O gestor que assumir em 2021, se a gente ainda não tiver a gestão plena, porque a gente está caminhando para isso, né? O secretário Michael já vinha trabalhando nisso, ele é responsável pela atenção básica. O que é a atenção básica? É importante que a comunidade entenda. São os postos de saúde que estão lá na vila, e esses que tu falou, André. Então, hoje, nós temos... Quando o Alexandre assumiu, a cobertura de estratégia de saúde da família era em torno de 33%, 34%, eu não lembro. Antes de eu sair agora, nós estávamos com uma cobertura acima de 63%. Isso é maior, mas eu estou dizendo antes de sair, porque agora certamente o Maicon deve ter um número mais atualizado que este meu, André, porque nós abrimos mais 2 estratégias de saúde da família no município. Então, a gente deve estar em torno de 70% de cobertura com estratégia de saúde da família. Mas isso significa que nós, hoje, Rio Grande, tem uma cobertura maior que Porto Alegre, maior que o Estado me parece que é 55% a cobertura com estratégia de saúde da família. E o que isso significa para a comunidade? Qual é a diferença?
eu brinco, eu disse, eu gostaria muito de morar, onde eu moro hoje não tem cobertura de estratégia de saúde da família. Eu tenho a minha mãe com problema de saúde, seria excelente. Quando ela morava em Povo Novo, por exemplo, vou te dar o exemplo de Povo Novo, né, que é interior, tinha um agente de saúde que ia lá na casa deles, porque eram idosos, né, ver como é que eles estavam. Se tinha problema, a enfermeira ia lá conversar. Essa é a diferença da estratégia de saúde da família, né? O atendimento de prevenção, é um outro olhar para a saúde. E esse olhar, particularmente, mesmo antes de estar, né, eu sou assistente social, também sou da área da saúde, a estratégia da saúde, se tem um programa importante, uma política pública importante, é essa política do SUS e da estratégia de saúde da família. Porque para ampliar mais, cada vez a gente precisa de mais profissionais da área da saúde. Como fazer esse crescimento com uma arrecadação que vai se manter ou até talvez diminuir nos próximos anos, e conseguir aumentar essa quantidade de profissionais nessa área que é tão específica da saúde. Como equilibrar isso, Darlene? Uhum. Então, é importante isso que tu perguntou, né, André? Por quê? Porque a estratégia de saúde da família ele é um programa federal. Ele recebe recursos específicos, que a gente chama recursos vinculados. Então, quando a gente vai abrir mais uma, tu tens que encaminhar o projeto para o Ministério ele vai te autorizar isso, porque tu tem que ter no mínimo uma equipe com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário. Né? Esses são os técnicos básicos para tu ter o programa de estratégia de saúde da família. Né? Então, não é só do recurso do município. O município entra com parte de recurso, mas o recurso maior, vamos dizer, o recurso mais grosso, né, o maior, ele vem do Ministério da Saúde. O que a gente precisa garantir, André, é que esse programa não acabe lá no governo federal, né, que ele possa... E a gente não tem tido esse problema, viu? A gente já vem ampliando e tem tido o apoio e o repasse de recursos do governo federal. Mas a contratação de servidores ele é fundamental para isso. Por exemplo, porque isso é que vai te dar a garantia de tu expandir a atenção na comunidade, né? E tem um número limitado. Cada estratégia, né? Cada grupo, cada equipe da estratégia, ela atende um número X de famílias naquele território. Vou te dar um exemplo. No BGV nós tínhamos uma única equipe com uma única agente comunitária, né? E ela trabalhou 10 anos assim, coitada. Ela teve... Eu não vou lembrar agora o nome dela, mas é uma pessoa digna de elogios, porque ela foi super dedicada. Hoje, no BGV, nós temos 10 agentes comunitários. Isso nos permitiu abrir mais 2 equipes de saúde da família no BGV. E que é super necessário, porque o BGV é um bairro extremamente populoso, né? Então, isso... se não inaugurou, não sei te dizer se não inaugurou, mas já está abrindo um outro posto lá no BGV, né, para atender melhor a comunidade. Hoje, então, só para eu entender, para o público entender, hoje tu já está completamente afastada da prefeitura. Hoje tu estou. Desde a prefeitura. Desde o início de junho, tá? Eu estou afastada. Tá? Eu brinco, André, que eu fico do jeito que a minha vida inteira foi trabalhar, eu fico quase com abstinência de trabalho, né? Porque a gente estava acostumada, tá na rua, tá nas obras, tá nos lugares, e agora até em torno da pandemia a gente tem que se cuidar mais, né? Mas mesmo assim não dá para a gente deixar de conversar com a comunidade, de continuar trabalhando. E nessa conversa vamos entrar num tema que também é importante, que é a questão da educação. A gente tem na educação um dos grandes pilares de desenvolvimento da nossa cidade, e qual é o grande projeto da Darlene para a educação no município. Nós precisamos principalmente de uma atenção na educação infantil. Precisa de uma ampliação do nosso sistema no município, e aí eu te faço a pergunta, qual é o teu olhar para o sistema de educação municipal? André, se teve uma área que a gente evoluiu muito, né, foi na educação. Foram 12
neste período do governo Alexandre, nesses 7 anos e meio, foram 12 escolas inauguradas, novas, né? Dentre elas, muitas escolas de educação infantil. Né? Só no BGV foram 2, uma por repasse do Estado, no Alcides Barcelos, onde o Estado não tinha mais interesse em continuar, e no Fraternidade, que era uma escola histórica, né? Era a dona Alcidina que cuidava de lá. Mas estou te dando esses 2 exemplos, mas nós estamos já em funcionamento novas, construídas, inauguradas em 2016, as 3 novas EMEIs, né, que é no Bolacha, no Maitá e ali no Bucos. E nós estamos pensando nisso, tá? A educação infantil, ela tem que continuar sendo uma prioridade em qualquer governo, até porque a gente tem metas, né, a cumprir. E dentro disso, André, eu gostaria de te dizer que já estava, que o feito é do prefeito Alexandre, né? É desse período do prefeito Alexandre que a gente trabalhou. Mas nós temos em construção mais 5 creches que estão em construção, 5 EMEIs, né, de escolas de educação infantil, uma em Povo Novo, e eu gosto de dizer porque essas coisas estão descentralizadas para atender a todo o município. Então, uma em Povo Novo, uma no Parque Marinha e uma no Parque São Pedro, e estamos com 2 no Cassino. Essas obras estão em andamento. E nós temos mais 3 ainda em processo de licitação, que eu não sei quando que deverá, porque como eu estou afastada, eu não sei o período que vai licitar, mas já estava para ser licitada, e aí, em função da pandemia, teve que parar, que são 2 na Vila da Quinta, e uma ali no Carreiros, ali, né, próximo ao Assis Brasil, ali, naquela esquina, do lado de uma escola nova que está sendo construída, que vai substituir a escola que funciona no Assis Brasil, que é uma escola de tempo integral, que a gente chama de Santa Rosa, mas tá me fugindo agora. A questão da escola em tempo integral, ela vai conseguir ser ampliada nos próximos anos? A previsão, sim. Hoje a gente já tem, não como escola de tempo integral, né? Escola de tempo integral, hoje a gente tem aquela ali, daqui a pouco me vem o nome, mas a gente tem várias ações na educação, como Mais Educação, que as crianças já fazem 2 turnos, né, André? Então, tanto o tempo integral quanto a educação infantil, é óbvio que elas precisam ser ampliadas. E nós temos a possibilidade aí de, nos próximos 4 anos, de mais 2.000 vagas, em torno de 2.000 vagas, considerando o que já está em construção, né, André? Fora o que pode ser captado e o que deverá ser captado. Mas falando em educação, eu queria te falar, porque eu gosto de falar disso, porque eu acho muito importante, né? Porque fazer escola, vários governos fazem, né? Fazer prédios, construir escola. Agora, tem coisas que são de escolas diferenciadas, e eu queria dar 2 exemplos aqui de escolas diferenciadas que foi feita na gestão do prefeito Alexandre, e que eu acho que nos servem de exemplo, de inspiração, para que a gente busque outras, novas e diferentes, né? Uma foi a escola bilíngue, que é uma escola especializada, né, para pessoas surdas. Então, ela não é uma escola especial, ela é uma escola especializada na linguagem de Libras, e que começou pequena, e que hoje já é uma escola considerável, e que atende desde a educação infantil até todo o ensino fundamental, e também estão com atividades no ensino no médio, né, com EJA no médio. E a escola EMEJA Paulo Freire, que é uma escola para jovens e adultos, e que tem tudo a ver com o nome, né? Porque é uma escola que trabalha com pessoas que perderam a oportunidade de estudar, então são pessoas mais velhas, e que talvez numa escola formal elas não tivessem a condição de voltar aos estudos. O prefeito costuma dizer que é a escola andarilha, porque ela é uma escola que ela funciona em diferentes lugares, porque ela vai em busca do público. Eu estou dando esses 2 exemplos da educação, podia te dar tantos outros, né? Como a questão da educação inclusiva, que hoje são mais de 1.700 crianças
com deficiência que estão nas escolas, né? Vamos falar um pouquinho agora de turismo, que a gente começou a falar, e esse Isso. assunto... Não te deixo falar. Eu tô avançando nos assuntos, porque a gente tem uma hora e pouquinho aí para conversar. A gente precisa vencer o máximo de assuntos possíveis, e o turismo ele é essencial para o desenvolvimento econômico da nossa cidade nos últimos anos. Nós nunca conseguimos investir, e isso não é uma crítica aos teus governos, ao governo do prefeito Alexandre, mas isso é uma crítica da construção da nossa cidade. Rio Grande nunca desenvolveu todas as potencialidades turísticas que aqui nós temos. Como conseguir trazer isso para a realidade, Darlene? Se tu chegar à prefeitura municipal, como tirar do papel todas essas grandes... A gente nem precisa enumerar os moles da Barra, a Praia do Cassino, nosso centro histórico, o Projeto Macadar, enfim, mas como trazer para a realidade essas potencialidades turísticas? Uhum. Eu acho que, assim, tu falaste muito bem, é uma coisa histórica, nós precisamos rever isso. Quando eu digo nós, comunidade rio-grandina, né? Nós, comunidade rio-grandina, precisamos olhar para a nossa cidade com o olhar de quem está chegando de fora. Porque sempre alguém que chega de fora e enxerga as nossas riquezas, as nossas belezas, e às vezes a gente não tem essa paixão por olhar o que a gente tem de tão lindo, e tu desse alguns exemplos, né? Tipo, eu sou apaixonada pelo pôr do sol da Henrique Pancada, por exemplo. E eu acho que a gente vem fazendo um exercício, André, que é importante. Historicamente, nessa cidade, nós não olhávamos para a água. O Lauro Barcelos fala isso muito bem, né? Sim, é verdade. Nós não olhávamos para a água, que é a nossa maior riqueza. Então, algumas ações que a gente vem fazendo aos poucos, né? Tu falas do Projeto Macadar, eu sou encantada com o Projeto Macadar, né? E a gente vem trabalhando nisso, já vinha trabalhando, agora vem mais fortemente, constituímos um grupo junto com o Porto, né? Porque é vinculado à questão do Porto, ali do Porto Velho, né? O Estima está bem estimulado também com isso. Ele conversou conosco na quarta-feira e garantiu que até o final do governo, ele entrega ao menos um pavilhão. Um pavilhão, exatamente. Pavilhão ali, ele está fazendo os estudos técnicos para começar a tirar do papel o projeto Macadar. E tem a parte de urbanização, que também é responsabilidade da prefeitura. Vai dar para a prefeitura fazer alguma coisa de urbanização? O prefeito que vai entrar vai ter condições financeiras para fazer? André, o principal é isso. Eu acho que se a gente tem bons projetos, né, e nesse tempo que eu tive no GPPE, a gente viveu isso, te digo, na prática, né, nós captamos entre 2017 e agora início de 2020, né, 2019, nós captamos quase 200 milhões de reais. Né? Dentre esses, algumas coisas de financiamento, outros recursos a fundo perdido, né, só com contrapartida do município. E o projeto Macadar, ele é um excelente projeto, ele é um projeto fácil não se fez ainda, porque ele teve na discussão com o BNDES por um triz para acontecer. Sim. Não aconteceu em razão de problemas que foram levantados com relação ao cais do Porto, que é uma coisa que agora o Estima está trabalhando para prevenir. E uma outra coisa que a gente fez com o Macadar é a possibilidade de separar ele, né? Separar, dividir, para poder fazer aos poucos. Então, por exemplo, tu dissesse isso, a ideia do município é ficar com o trecho que a gente chama de central ali, que vai da biblioteca até o primeiro pavilhão. E aí o Porto assumiria os pavilhões. Quando a gente desassume, ninguém vai tirar dinheiro do bolso ou do caixa da prefeitura, nós precisamos buscar parceiros para fazer isso, eu acredito nisso. A iniciativa privada pode disponibilizar recursos, tu acredita numa PPP ali, por exemplo? Eu acredito que naquela parte dos armazéns, e é importante que a comunidade conheça, esse é um projeto que precisa ser muito bem conhecido, na parte dos armazéns ali, de restaurantes, de lojas de souvenir, isso eu tenho certeza que a iniciativa privada vai ter interesse em investir nisso. Agora, toda a parte pública, ela vai ser responsabilidade do poder público, de cuidar, de fazer a manutenção, né? Mas é possível sim. Nós separamos, essa parte central, nós já separamos elas em algumas partes para facilitar o financiamento. Então, só aquela área ali da DOCA, ali,
do Largo Barbosa Coelho, ela custa em torno, com menos de 1 milhão, tu faz aquilo ali. Então, não é difícil de se buscar. É que nós estávamos, sim, separando isso e priorizando o que eram obras de infraestrutura. Mas voltando à importância e à necessidade do turismo, o fator de olhar para a água. Então, as obras que estão sendo feitas na Henrique Pancada, no Rincão da Cebola, está permitindo que o rio-grandino... O Rincão da Cebola é um belo exemplo, né? Que o rio-grandino enxergue isso e vá viver. Inclusive agora que não deve ir, né? E aí é bom a gente alertar que neste momento não vai ter tempo para ir, mas os finais de semana os rio-grandinos vão para ali. E a gente tem riquezas maravilhosas que precisam, sim. Eu acho que o turismo, nós precisamos sentar, que eu digo, é sentar com a sociedade, com quem compõe isso. E a secretaria, essa mudança que foi feita na secretaria, né, do desenvolvimento, que incluiu o turismo, ela já foi feita com essa lógica, André, pensando no turismo como um fator de desenvolvimento para o município. E aí é um fator de desenvolvimento nosso, o turismo é nosso, é de Rio Grande, porque quem vai atrair o turismo somos nós, são os hotéis, são os restaurantes, são os eventos que nós vamos fazer, é toda uma infraestrutura. E a gente não pode fazer isso sozinho. Nós precisamos dialogar e conversar com São José do Norte, com Pelotas, porque normalmente o turista ele tem um circuito para fazer. Né? Então, nós temos muita coisa. Potencial não nos falta. Agora, o potencial nunca faltou. A gente precisa dar esse outro passo que tu estás falando. Né? E esse outro passo, eu acredito que a gente vai dar dialogando com a comunidade, construindo com quem trabalha nessa área do turismo. Né? Não justifica, e a gente tem várias iniciativas, né, André, dos barcos, dos passeios de barco. A Darlene prefeita tem o intuito de tirar, por exemplo, do papel o projeto Orla? Tu acha que é viável? Nós já estamos fazendo isso. Deixa eu te dizer, é necessário. André, nós conseguimos, no final de 2019, aprovar um projeto no Ministério das Cidades que chama o Pró-Moradia, e que nós chamamos ele de Orla Dom Bosquinho. Esse projeto, na verdade, ele é um projeto para áreas de risco, para moradia, para habitação. O foco principal dele é a habitação, em áreas de risco. Quando surgiu esse edital, nós... estudando quais seriam as áreas, nós optamos pela Dom Bosquinho. Então, esse projeto que já está contratado, que faz parte desses 190 milhões já contratados, ele vai fazer a recuperação da orla ali da Vila Santinha, perto do lado da Ipiranga, naquele canal, até atrás da Ianguera. Esse projeto ele já está, é claro que não é um projeto, e na época, quando ele foi aprovado na Câmara, o pessoal dizia que era eleitoreiro. Eu dizia, não é eleitoreiro, porque eu não sei quem vai fazer. Quem vai fazer é o próximo prefeito, certamente, porque é um projeto grande, é muito grande. Ele prevê a construção de 500 novas casas, regularização fundiária, infraestrutura, e ele prevê, André, uma orla. Ele prevê uma via de congelamento e um parque linear. O que nos ajudou a construir, a ganhar esse projeto no país? Foi uma concorrência nacional isso, né? Foi um edital nacional. Por quê? Porque nós já tínhamos o trabalho do projeto Orla. E daí a importância, né, de projetos continuados, né, de os governos, todos eles deixar suas histórias para que os outros possam continuar, né, porque o Estado ele não é só do governante, ele é da comunidade. Então, nós aproveitamos o trabalho que já vem sendo feito no projeto Orla, que o projeto Orla é muito maior, né, ele vai até a ponte, mas esse vai ser um trecho que já vai estar iniciado. E isso garante, quando tu diz isso garante que investidores, empresários enxerguem aquele outro lado da lagoa como também um lugar para investir. Eu pergunto porque o projeto é maravilhoso. Quem não conheceu o projeto Orla e o novo nome, repete para mim o novo nome do projeto. A gente está chamando de Orla Dom Bosquinho, porque ele vai fazer, esse Orla Dom Bosquinho, ele faz, para quem conhece o projeto Orla, né, ele é dividido em trechos. Ele faz 2 trechos apenas, tá? Eu acho que são 9 trechos. Ele dá o início ao projeto Orla, que é um projeto magnífico, e é muito importante que a sociedade conheça e se aproprie desse projeto, porque eu lembro na época que se começaram as discussões, e por muito tempo,
as pessoas tinham medo que elas iam ser desalojadas, iam perder as suas casas, mas na verdade ele é um projeto que recupera toda a parte interna da cidade do Rio Grande ali, toda a nossa orla. A Rio Grande praticamente vai dobrar o seu número de orla, porque vai ter toda uma nova orla disponível para a sociedade. Então, quem não conhece, vale a pena conhecer esse projeto. Eu vou entrar um pouquinho na parte política. André, só deixa... Tá, então só deixa eu concluir, porque eu sou meio apaixonada por essas coisas, né? Pode falar. Ali, na sequência, tem a Rengats, né? Na Rengats tem um grande empreendimento da Inovar, né, com construção de casas, e já está. É importante porque, às vezes, a gente fica triste, e esse momento de doença, né, é o momento desta pandemia, né, a gente, às vezes, fica muito desanimado, mas é importante a gente saber que a cidade continua, a cidade tem vida, e as coisas continuam acontecendo. Por exemplo, a obra da Rengats, ela está acontecendo, vai resgatar um patrimônio para essa cidade maravilhoso. E por que eu estou dizendo isso? E ela vai até lá a orla. Então, este empreendimento certamente vai querer investir em qualificar a orla. Estou dando um exemplo, né? Exatamente. E ali é o grande sonho de ter a Rengats ali de volta ao seu esplendor, porque aquele prédio é maravilhoso, aquele entorno ali é maravilhoso, e o projeto da Inovar ali tem grandes chances de fazer muito sucesso, de mudar a cara daquela cidade, que hoje está deprimido, hoje aquela zona ali está depressiva em função do estado de conservação daquela zona, e esse projeto vem exatamente para resolver isso. Eu vou entrar nesse assunto. Veem, André, se as pessoas veem, já está sendo feita uma rua que vai fazer a entrada por trás da Anhanguera ali. Essa obra já está em andamento, é uma compensação da Anhanguera, inclusive. Tá, mas vou deixar de falar. Vamos entrar um pouquinho na política, porque é importante. Tu está concorrendo por um partido que sofre uma rejeição muito forte, tem um público muito guerreiro, muito forte, e também sofre uma rejeição. A gente viu isso na última eleição presidencial, que na verdade era anti-PT ou a favor do PT, e acabou dando no que deu. Como é que tu vê esse enfrentamento ao defender a bandeira do PT, nessa questão de ter que, às vezes, falar sobre petismo e antipetismo? André, primeiro, assim, lamentar a forma como a política vem sendo tratada e vem sendo rebaixada, né? É triste isso. O excesso, nós temos um presidente que se elegeu com fake news, né? Em cima das fake news. E a gente vai viver, né, uma campanha também muito baseada nas redes sociais. Então, o cuidado vai ter que ser muito grande nisso. Eu tenho um perfil, assim, eu acredito na política pública, começando por aí, né? E apesar de todo o desgaste das políticas partidárias, da política partidária, a gente sabe hoje que ela é um instrumento de mudança. Tu não é falso alguém dizer que não, eu não gosto, eu posso não gostar de política, mas eu preciso dela, porque ela é que administra as nossas cidades, ela é que administra o nosso estado, o nosso país, as câmaras, né, de vereadores. Então, a gente precisa, sim, se apropriar disso com cidadania. Né? O PT tem seus problemas, teve seus problemas, tem, como todos os partidos têm. Né? E hoje a gente vê isso. Né? O Haddad foi derrotado em cima do discurso da corrupção do PT. E hoje a gente está vendo tudo o que está acontecendo no país. Então, eu acredito que as pessoas também estão enxergando isso, né, André? Mas eu quero te fazer uma observação. Em Rio Grande, na última eleição, o Haddad ganhou, né? Só para a gente resgatar isso, assim. Por quê? Porque aqui tem uma história e a comunidade percebe o quanto os governos Lula e Dilma contribuíram para o desenvolvimento dessa cidade. Né? O que foi o desenvolvimento do polo naval. E aí a pena disso, tiveram problemas, e aqui eu não estou defendendo A ou B, entendeu? Eu acho que se tem problemas, se tem problema de corrupção, se tem problema de alguma coisa que não está certa, tem que ser verificada, quem errar tem que ser punido. Agora, não dá para a gente usar, a minha avó dizia um ditado, que não dá para jogar água fora com a criança dentro, né? E foi um pouco do que aconteceu com tudo isso. Isso eu acho uma irresponsabilidade com o país-nação, com a nação Brasil.
né, que perde com isso, que perde o polo naval aqui. Por quê? Tinha problemas de corrupção com a Petrobras, com não sei. Tu tem que corrigir o que tu não vai matar a Petrobras, porque a Petrobras ela é uma riqueza nacional. E Rio Grande, eu fico com muita pena porque Rio Grande se preparou para isso. Na época eu estava na universidade, a gente acreditou, se criou o IFE, e tu estavas no IFE, né, André? Se criou cursos novos pensando no polo naval, a comunidade, empresas novas surgiram. Mas eu quero dizer que eu tenho esperança nisso, tá? Porque eu acho que a cidade está preparada para o polo naval. E, independente do desgaste da política, eu tenho dito em algumas conversas, André, que essa pandemia ela está mostrando a importância do Estado. E quando a gente fala no Estado, né, o Estado ele é administrado por quê? Por partidos políticos, né, ou coligações. Então, para que a comunidade entenda a importância de pensar bem no seu voto, de pensar, então, quando a gente se coloca à disposição disso, não é que tenha prazer nisso da disputa, não, é porque tem responsabilidade com uma cidade. E é isso que todo político, né? Porque qual é a essência da política? E isso não pode estar só nos nossos discursos, é a construção do bem comum. É para isso que a política existe, para construir o bem comum. E todo político sério, todo partido sério deveria trabalhar sempre nisso, né? Como é que tu vê a presença de uma mulher disputando o Paço Municipal de Rio Grande, e mais que nessa eleição está se prevendo, nós temos pré-candidatas mulheres, tu pelo PT, Simone Romanelli pelo PL também se apresenta. Como é que tu vê o papel da mulher nessa eleição ao Paço Municipal do Rio Grande? Pois eu acho muito bom, André, eu acho muito bom, e eu acho que é um pouco o papel das mulheres, viu? Né? As mulheres, nessas horas mais difíceis, elas nunca se negam a ir para a luta. Né? Então, eu acho que vai ser muito bom, por todo o perfil feminino, aí vamos dizer, né? Essa capacidade do olhar das mulheres. Acho que é um momento sensível e nós precisamos disso. Eu não sei como é que fechou, mas parece que a Vera também pode ser um nome... É verdade. O pessoal tinha o Fabiano da Costa, lá do nosso tempo de Rádio Universidade. Nosso tempo, Fabiano, nosso estagiário lá. Tinha o Fabiano pelo pessoal, e agora a Verinha também colocou seu nome, parece que o Fabiano desistiu pelo pessoal, e a Verinha então colocou seu nome. Então nós podemos ter 3 mulheres, me corrigindo, isso. 3 mulheres à disposição podemos ter 3 mulheres. Comunidade. Isso pode-se dizer que é um marco para a nossa cidade. Como é que tu avalia isso? Tu sabes, André, que a primeira candidata mulher em Rio Grande foi do PT, a Marlova. Na primeira eleição do que o PT colocou candidato, foi em 85, foi a Marlova. Né? E agora eu tô vindo, e para mim é uma honra muito grande, porque a Marlova foi uma professora e que contribuiu muito na minha formação, no meu aprendizado também, né? Nesse jeito de olhar a sociedade, nessa preocupação com a sociedade. Eu acho que a gente tem chance de fazer uma campanha mais, vamos dizer assim, mais leve, né? Porque eu tenho certeza que tanto a Simone quanto a Vera, quanto eu, não vamos estar preocupadas em estar arrumando briga, arrumando fofoca, porque assim como eu, elas também, né? Eu sei que a Simone também é vítima, muitas vezes, de ataques. Né? Quando ela me cumprimentou, em 8 de março, quando foi lançada a minha pré-candidatura, eu acompanhei algumas coisas nas redes, né? As pessoas atacaram ela. Assim, eu não vejo sentido, não é assim que a gente constrói... A minha próxima pergunta é essa, já vou até emendar. Como é que tu lida com os haters? Porque todos os candidatos ao Paço Municipal do Rio Grande estão sofrendo com os haters e com as redes sociais. Como é que tu lida com isso? Pessoalmente, isso te abala? Olha, eu te confesso que num primeiro momento eu fiquei bem chateada mesmo, assim, tá? Porque o que aconteceu? Como é que foi, assim? Em seguida que saiu, que seria o meu nome como pré-candidata, junto com isso, estava começando a pandemia em Rio Grande, né? E tu me conheces, eu posso falar aqui para ti com tranquilidade, mas para todos os que estão assistindo também, eu, além de ser assistente social de formação, de estar num lugar que era um lugar de projetos especiais e que não faz só obra, faz projetos, né?
Logo, nos organizamos os grupos para trabalhar num projeto grande que é o Rede Acolher, tá? Que juntou parceiros da iniciativa privada, públicos, Exército, Marinha, as universidades, o IFE. Então, e fui de cabeça trabalhar nisso, porque a minha vida inteira eu trabalhei, né? E tenho muita honra de dizer isso, que eu pude encerrar ali a minha carreira na saída da prefeitura, voltando ao trabalho de assistência social, e fui ajudar na Rede Acolher. E isso gerou, André, uma fofocalhada, bem isso, assim, né? Porque agora quer se eleger, e aí criaram os memes, que a Darlene fazia assim com o dedo, estava oferecendo comida. Mas depois eu parei e pensei, gente, eu não vou, não é isso que vai me abalar, porque eu tenho uma história de vida construída e a consciência da seriedade do trabalho que eu desenvolvo a minha vida inteira, né? Então, eu acho que isso deve estar incomodando. Se está incomodando, é sinal que a gente está fazendo alguma coisa, né? Mas eu lamento, eu acho muito triste, acho que a gente rebaixa o nível da política. Quando a gente quer construir coisas para uma cidade, a gente precisa se ajudar, apesar das diferenças, né? E aqui eu não estou dizendo que todo mundo tem que pensar igual, ou que todo mundo tem que defender, né, uma única verdade. A gente pode ter as nossas verdades, e eu respeito as verdades das pessoas, né? Mas a gente precisa respeitar a verdade do outro, e a gente tem um trabalho muito maior, que é ajudar a nossa cidade a ficar cada vez melhor. Então, é lamentável, e eu acho que a gente não pode também se deixar abalar com isso. Isso eu digo para os outros candidatos que também estão sofrendo, né? O Alexandre continua sofrendo ataques horrorosos, né? Como se fosse ele o próximo candidato, né? E eu acho injusto, porque uma pessoa que tem, principalmente neste momento de pandemia, tem se doado tanto para esse cuidado, né, com a nossa cidade, com essa preocupação da saúde, com a preocupação da vida, né, é um desrespeito que ninguém merece, muito menos ele nesse sentido, né, André? Prefeito Alexandre, já no a pandemia vai estar aqui nas entrevistas para conversar conosco. Então, para o meu público, aí ele me ligou esses dias pessoalmente, nós conversamos, e ele me prometeu que tão logo tudo isso passa, estará aqui conosco para conversar no Azé Entrevista. Tenho mais uma pergunta para ti, Darlene, com relação à governabilidade. O prefeito não faz hoje muita coisa sozinho, ele precisa da Câmara de Vereadores. O PT tradicionalmente tem uma grande bancada na Câmara de Vereadores, sempre, se não a maioria, está ali beirando a maioria dos vereadores. Como tu enxerga o papel da governabilidade? E já te pergunto, a tua coligação, o vice é do PPS, é o Paulo Renato Matos Gomes, ou também estão sendo tratados outros nomes para a tua vice? André, em princípio, nós os dois somos pré-candidatos, né? Eu e o Renatinho. Agradeço, eu já conversei isso com ele, né? Agradecendo a coragem dele de seguir nessa luta, da gente estar junto nisso, né? E a gente sabe que o desafio vai ser grande. Por quê? Porque vai ser grande. Se a gente pegasse um governo que não tivesse feito nada, né? Qualquer coisa que tu faça, resolve. Não, nós vamos pegar uma sequência de um governo que já fez muito. Né? Nós fizemos mais de 50 quilômetros de ruas drenadas. Não vou dizer, senão a gente vai demorar muito aqui, mas eu acho que a gente são importantes duas articulações que eu entendo que são fundamentais. Uma delas é com a Câmara de Vereadores, respeitando as diferenças. Nós estamos com uma coligação já ajustada, né, com o Cidadania, com o PSB, com o PCdoB e com o PV, neste primeiro momento, né? Mas a gente ainda está trabalhando, sim, outras. Então, isso, e a gente espera que isso nos garanta uma maioria na Câmara, né? E sabe que isso eu aprendi ali, de 2013 para cá, a importância de tu ter uma boa articulação com as câmaras de vereadores, o respeito a este poder. Por isso eu acho que esse poder ele precisa se respeitar mais, para que a comunidade respeite, para que o executivo respeite, né? Então a gente precisa ter uma relação responsável.
tanto da parte do executivo, quanto da parte do legislativo para com o executivo. Tu ser oposição não significa que tu vai destruir coisas que são importantes e necessárias para a cidade. Então, eu sei que esse vai ser um desafio, de manter este diálogo franco, aberto e respeitoso, mesmo com a oposição. Então, esse é uma articulação importante, André, que eu entendo que a gente precisa fazer para garantir a governabilidade. E a outra é com a comunidade. Eu acredito muito no trabalho, no protagonismo das pessoas, na organização da cidadania, no orçamento participativo que a gente vai ter que rever, porque a comunidade ela também vai garantir o diálogo com o legislativo, porque também o legislativo precisa dialogar com a comunidade. E acho que dessa forma é que a gente vai poder construir, vamos dizer assim, um governo dialogado, né, onde todos tenham seus espaços respeitosamente garantidos. Né? Te agradou o período das eleições? A data das eleições que está sendo trabalhado? Eu te confesso que não, porque neste momento, o que eu gostaria de estar fazendo neste momento era estar trabalhando ao lado do prefeito Alexandre neste combate, né, à pandemia, principalmente no cuidado das pessoas que mais precisam, que é a minha área, né? Que é uma área que naturalmente eu faço. Eu preferia, ainda de eu sair com muita dor, no sentido de saber que eles iam ficar trabalhando, e eu sei que eu também faço falta para eles. Né? Eu reconheço isso. Então, eu gostaria que a gente não tivesse vivendo esse momento, ou que a gente pudesse ter prorrogada as eleições, não sei em que pé está. Por outro lado, André, eu também acho que a gente tem que respeitar uma coisa que é constitucional, né? Que são os períodos de mandato. Então, eu não sei como é que isso vai ficar. Talvez prorrogue, isso não tem ainda certo, passou no Senado, ainda não ajustou na Câmara, né? Prorrogue para novembro. Então, eu não sei como é que isso vai ficar. E isso também... Isso está tudo muito indefinido. Porque nós temos, assim, a gente não tem parado, a gente tem continuado conversando com a comunidade. Então, te agradeço, André, mais uma vez esse espaço, porque ele é um espaço de diálogo com a comunidade, para que a comunidade nos conheça também, né? Mas a gente está usando essa outra ferramenta, que eu que já passei dos 15, tá? Tem mais dificuldade de... Eu vejo que essa será a eleição das redes sociais, a eleição da internet, aquelas caminhadas que se faziam com grandes aglomerações, que a Rio Grande está acostumada a ver, sempre teve acostumada a ver, de todos os partidos, os políticos, na rua, com grande quantidade de pessoas, eu não vejo uma situação de que vai ser possível seguir assim. Eu acho que a gente vai ter esse ano a eleição da internet, porque vai ser o jeito. Não vai ter como ficar fazendo grandes reuniões se a gente não tiver uma vacina ou um remédio. Darlene, eu queria imensamente te agradecer por ter aceitado esse convite, por ter participado aqui conosco. A nossa ideia é seguir conversando com todos os pré-candidatos ao longo da campanha, de fazer outras rodadas de conversas individuais, de debates. Enfim, nós estamos preparando uma cobertura para esse pleito eleitoral, porque ele é extremamente importante, porque ele definirá o futuro de Rio Grande. Nós temos grandes pautas aí. O próximo prefeito, seja ele qual for, vai tomar decisões que vão mudar a cara da cidade pela próxima década, e então esse diálogo com todos aqueles que colocam o seu nome à disposição da nossa cidade. Eu te agradeço imensamente, tu é uma pessoa que eu tenho um carinho, eu não nego isso, jamais negarei isso, porque no meu primeiro emprego está lá a tua assinatura. Tu, a Viviane Queveco e a Rosane Borges foram as que deram o carimbo para que eu começasse na minha carreira profissional na Rádio Universidade, ao lado de grandes pessoas, do Fabiano, do Otto, do Gaguinho, enfim, de grandes pessoas que faziam a composição daquela rádio naquela época. Então, muito obrigado por ter participado aqui conosco. Esse espaço está sempre aberto a ti e aos demais candidatos que queiram se manifestar. Acredito que nós tenhamos fechado contigo. Falta agora a Vera, que se colocou à disposição recentemente. Mas depois da Vera nós teremos falado, então, com todos os possíveis candidatos até o momento que se colocaram à disposição. Muito obrigado, te agradeço imensamente essa conversa.
Obrigada, meu querido. Eu que agradeço a oportunidade e eu estava pensando agora, tá falando que coisa boa te ver aqui e agora me entrevistando como profissional, né? Eu lembrei também, né, dos nossos sonhos da rádio, né, de projetos que foram pensados e foram executados. E isso que é legal, né, André? Que É bom. verdade, foi um momento de muitas mudanças naquela época da Rádio Universidade, e que vocês me permitiram, as três me permitiram participar desse processo, e eu sou muito grato por isso, porque a Rádio Universidade foi a minha grande escola no jornalismo, com todas vocês, com o Otto, e com todo mundo que participou daquele período. Darlene, muito obrigado. Obrigada, querido. E estou à disposição, André. Nos vemos ao longo, porque vamos conversar muitas vezes ainda. Que bom, que bom. Obrigada. Beijo. Nós conversamos com Darlene Torrada, pré-candidata pelo PT ao Paço Municipal do Rio Grande. Eu agradeço a sua companhia. Nós voltamos na semana que vem com mais conversas aqui sobre a nossa cidade do Rio Grande e sobre a região. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.